Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos iniciar a 43ª aula. O assunto da nossa aula hoje é projeto elétrico, iluminação pública e campo de futebol, métodos de cálculo de iluminação pelo fator de utilização. Então, pois bem, agora vamos acompanhar os passos para a gente entender a elaboração do projeto de iluminação pública e campo de futebol, ok? Vou minimizar aqui e nós vamos iniciar, fazer aqui a leitura. Bom, nossa aula é projeto elétrico, iluminação pública e campo de futebol. Então, métodos de cálculo de iluminação externa, o cálculo pelo fator de utilização. Então, nós vamos utilizar esse método aqui, ó. Lembrando que isso aqui é um cálculo de iluminação externa, não é cálculo de iluminação interna. Cálculo de iluminação interna é diferente. Cálculo de iluminação interna é para ambientes internos. Esse aqui é para ambiente externo. Então, quais são os tipos de iluminamento? Aqui em projeto de iluminação externa não se fala em iluminação direta, semidireta, certo? Nesse tipo de iluminação ninguém fala aqui em projeto de iluminação externa, que é iluminação direta, indireta e semidireta. Aqui nós estamos elaborando um projeto de iluminação externa, que é a vertical. Nesse caso se fala em vertical e horizontal. A iluminamento vertical ele é aplicado em que? Ele é aplicado em avenidas, certo? Ruas, avenidas. Esse aqui, o vertical. O horizontal ele é aplicado em que? Iluminamento horizontal. Esse projeto horizontal, de iluminamento horizontal, ele é aplicado, ele é destinado-se à iluminação de grandes áreas, tais como estádios, praças de esporte, instalações industriais, canteiros de obra, áreas de estacionamento, pátios de manobra e embarque de aeroportos, cruzamento de avenidas, parques, fachada de edifícios, monumentos, hipódromos, orlas marítimas, etc. Então, pessoal, esse horizontal, ele é aplicado esse projeto de campo de futebol, estádio Maracanã, esses estádios que foram feitos no Brasil. Ele é o tipo de iluminamento horizontal, certo? Quando se trata de iluminamento vertical, é avenidas e ruas, ok? Então vamos aqui estudar as grandezas, a gente fazer os cálculos. Então as grandezas luminotécnicas é iluminância, essa letra E significa lux. É a relação entre o fluxo, luminoso que atinge uma superfície e a sua área. A unidade é lux, certo? Então, pessoal, quando você vai elaborar um projeto de iluminação externa e interna, vocês têm que saber a diferença de lux para lumes, certo? Esses são dois fatores importantes na elaboração de um projeto de iluminação, que é o lux e o lumes. Então o lux, ele, por exemplo, nos projetos de avenida e rua, você tem que usar o mínimo possível de lux. Por quê? Porque em avenida e ruas ninguém precisa de faixa de luz, certo? Já, digamos, na sala de cirurgia, um laboratório minucioso de eletrônica, robótica, vocês precisam de uma grande quantidade de lux, porque eles precisam de foco de luz. Você já pensou, você colocar aqui uma grande quantidade de lux no aeroporto, você vai provocar acidente nos aviões. Então, as áreas externas, ela não exige muito lux, e sim fluxo luminoso, que era o caso do lumes, certo? Acho que vocês entenderam aí. Então, um lux é igual a 1 lumes por metro quadrado, ok? Então, fluxo luminoso, que é FI, é a potência luminosa que afeta a sensibilidade do olho humano durante 1 segundo. Unidade lumes, certo? Então nós temos aqui o fator utilização. O fator utilização, gente, ele é muito importante. E esse fator de utilização, ele é importante para cálculo de iluminação externa. Ele é o que? Ele é a relação entre a largura da pista e a altura da lâmpada, certo? Outro fator importante, o fator de manutenção também em cálculo de iluminação externa.
Então, o fator de manutenção são as perdas, quer dizer, as lâmpadas, elas, por exemplo, a lâmpada que ela é instalada em avenidas, em ruas, ela se deprecia rapidamente, porque ela pega poeira, poluição, ela está ao tempo, exposta ao tempo, chuva. Então, existe esse fator de manutenção, ele é muito importante para projetos de iluminação. Esse fator de manutenção ele varia de 0,5 a 0,9. Então vocês memorizam isso, ele no caso 0,5 ruim, entre 0,7 e 0,8 boa, a lâmpada tá boa, 0,9 muito boa, certo? Então quando esse fator está entre 0,5 e 0,6 está ruim, certo? Você tem que substituir a lâmpada, porque ela tem a vida útil dela. Então é a perda de fluxo, entendeu? Esse fator de manutenção, a lâmpada vai perdendo fluxo luminoso, certo? E pelo o grau de limpeza do equipamento, este fator pode variar de 0 a 5 a 0,9, permite utilizar os índices mais elevados, de 0 aqui ó, 0,5 e 0,9 nos cálculos, reduzindo a quantidade de luminárias a instalar e os custos de energia elétrica e consumo quilowatt-hora. Quer dizer, se você for fazer uns cálculos para iluminação, seja ela de campo de futebol, você tem que utilizar esse no próximo a 9, certo? E se você usar um valor inferior muito a 9, 0,5, você vai usar uma grande quantidade de lâmpadas, certo? Para que serve o fator de manutenção? Isso serve para economizar a quantidade de luminárias, certo? E o consumo, ok? Então o fator de manutenção ele é muito importante em cálculo de iluminação. Então vamos lá. Vamos aos cálculos, certo? Então vamos aqui aos cálculos. Então, nós temos hoje dois exemplos. O primeiro exemplo é um projeto de iluminação pública Avenida Santos Dumont. Esse projeto aqui eu já elaborei, fica em Caxias, Maranhão. Composto de 12 metros de altura e luminárias para uma lâmpada a vapor de sódio 250 de 33.200 lumes, formando uma pétala de duas luminárias em oposição, tipo de iluminamento vertical. Então pessoal, ó, quando se trata de projeto de iluminação pública, avenidas e ruas, ele é um tipo de iluminamento que vertical, não esqueça disso aí, certo? Quando se trata de iluminamento de estádios de futebol, Maracanã, o tipo de iluminamento é horizontal, ok? Então vamos lá. Então vamos aos cálculos. Então primeiro nós temos que ter esses dados aqui, para quando a gente for elaborar um projeto de iluminação pública, nós temos que ter esses dados aqui, ó. Nós temos que ter a largura da pista, e hoje o padrão é 7,5, mas muitas cidades e capitais aí tem a avenida que dá 6 metros, que provoca muito acidente, certo? Então o padrão mínimo hoje é 7,5 a largura de uma avenida, é o mínimo. Então, afastamento entre postes 40 metros, isso aqui é o máximo, afastamento máximo. Fluxo luminoso da lâmpada. Então a lâmpada, olha, quando você for elaborar um projeto de iluminação pública, você tem que escolher a lâmpada, porque jamais o projeto vai te dar o tipo de lâmpada que tu vai usar, certo? Você tem que escolher qual é a lâmpada que você vai usar, entendeu? Qualquer projeto que você for fazer, seja ele interno ou externo, ou seja o tipo vertical ou horizontal, você tem que escolher a lâmpada, certo? Então para a lâmpada de 250 watts sódio, nós temos 3.200 lumes, 3.200 lumes, ok? Então a altura da luminária, é 10 metros, nós estamos utilizando poste de 12 metros, mas aí o poste fica implantado 2 metros, então vai ficar com altura de 10 metros, ok? Então lux desejado, esse lux desejado aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui a tabela para vocês. O lux desejado é 50, por quê? É o seguinte, vocês têm que obedecer às normas da ABNT. Então a ABNT aqui ela dita, de acordo com as normas da ABNT NBS 5413, que trata de cálculo de iluminação, cada ambiente requer um determinado nível de luminância, que é lux, ideal estabelecido de acordo com as atividades a serem ali desenvolvidas, segundo a tabela abaixo. Então nós vamos utilizar aqui a classe A, nós estamos na classe A, certo? Então área de uso contínuo ou execução de tarefas simples
Então ruas públicas, avenidas, estacionamentos, você tem que utilizar até aqui 50 lux. Então tá aqui, quem está ditando é a ABNT, você tem que obedecer as normas da ABNT, ok? Então vamos lá, tá aqui 50 lux, tá aqui ó, 50 lux. Fator de utilização, tá aqui, eu já calculei. Você divide a relação, olha para cá, ó, pro conceito. O que é fator de utilização? É a relação entre a largura da pista e a altura da lâmpada. Então vamos lá. A largura da pista. Então a largura da pista aqui é quanto? 7,5 e a altura da lâmpada 10. Então o fator de utilização aqui é 0,75, certo? Fator de manutenção. Então o fator de manutenção eu estou usando 0,7. Por quê? Porque se você usar o fator 0,5, a lâmpada tá ruim, você tá botando lâmpada velha. Ninguém tá elaborando um projeto com lâmpada velha, nós estamos elaborando um projeto com lâmpada nova. Então essa faixa vai ficar em 0,7, 0,8, 0,9. Então eu estou utilizando aqui 0,7 porque a gente vai utilizar essas lâmpadas em avenida. E a avenida ela suja muitas lâmpadas, fumaça de carro, poeira, chuva. Então eu estou usando esse fator 0,7, ok? Por causa da poluição. Aí vem aqui calcular a quantidade de luminárias. Agora vamos calcular as luminárias. Quantas luminárias vai? Vamos calcular as luminárias, né? Vamos calcular aqui a quantidade de luminárias, certo? Então já temos os dados aqui, certo? Vamos calcular as luminárias, ok? Então é o seguinte. Então ó, o lux escolhido lá é 50 lux, 40. Então, lux, nós escolhemos lá, não é porque a gente escolheu, é porque a ABNT disse que tem que usar aqui de 20 a 50 lux. Então eu estou utilizando 50 lux, ó. Então 50 lux, isso aqui 40 aqui o que é? A distância do poste, de um poste para o outro, vezes 7,5 a largura da pista lá, dividido por 33.200 lumes. Aí vezes 0,75 é o fator de utilização, vezes 0,7 o fator de manutenção. Então multiplicando isso aqui ó, a área vezes lux, então vai dar o que? Vai dar 15.000. Então vai dar 15.000, né? Você multiplicar aqui 50 lux, né, por 40 por 7,5, então vai dar o que? 15.000, né? Aí se você multiplicar 33.200 vezes o fator de utilização, fator de manutenção, vai dar esse valor aqui, ó. Aí você divide 15.000 por esse valor aqui, vai dar 0,86 ou uma lâmpada por luminária. Então nossos cálculos tá correto. Então deu um valor aproximado. Então pessoal, um lembrete aí, quando vocês for elaborar projeto de iluminação pública, sempre vocês vão encontrar um valor aproximado, certo? Vocês não vão encontrar um valor exato, ok? Então se meus cálculos deu 0,86, meus cálculos tá correto. Então eu estou usando uma lâmpada, uma lâmpada vapor de sódio 250, certo? Por luminária. Então eu posso botar aqui ó, vapor de sódio, certo? Vapor de sódio de 250, certo? Por luminária. Então agora se eu aumentar o lux, ó pessoal, presta atenção nesse negócio de lux, ele é importante, ó. Então pessoal, é o seguinte, não adianta vocês usarem uma grande quantidade de lux em avenidas, em aeroportos, em campos de futebol. Por quê? Porque em avenida ninguém precisa de foco de luz, nós precisamos de fluxo luminoso, lumes. Então ó, se você aumentar a quantidade de lux, o que vai acontecer? Eu tô fazendo esse cálculo só para vocês entenderem o que é lux. Eu estou desobedecendo bem aqui a norma da ABNT. Eu botei 200, mas o que vai dar, ó? Ele está dizendo que é para botar 4 luminárias. E tá errado, ó. Você vai botar 4 luminárias nesse poste aí, só de um lado, porque é uma avenida de 2 vias. Então tá errado meus cálculos. Então é por isso que você tem que obedecer lá as normas da ABNT, ó. Certo? Ela disse que dita lá que é para você colocar 50 lux, não 200 lux. Eu fiz isso aqui só para vocês entenderem, ó. Porque em avenida ninguém precisa de lux. Em avenida ninguém precisa de muito lux. A gente precisa de lux, mas de pouco lux. É facho, chamado facho de luz, certo? Então vamos agora para o segundo exemplo. Agora é o campo de futebol. Então gente, o campo de futebol,
tipo de iluminamento desse campo aqui, ele é o que? Tipo de iluminamento, ele é horizontal, certo? Não é mais vertical. Lá não tem aquelas torres com os refletores, elas ficam de frente uma para outra, as torres. Então elas ali jogando faixa de luz na horizontal, certo? Então o exemplo aqui, um projeto de iluminação, campo de futebol, composto de 15 metros de altura e refletores para 4 lâmpadas de descarga de 2.000 watts, de 170 mil lumes. A área do campo, então esse campo aqui ele tem 60 de largura por 90 metros de comprimento, que é um mini campo, ele, né? Na verdade não é um campo, é um mini campo, um campo médio. Tipo de iluminamento horizontal, como eu falei para vocês, esse tipo de iluminamento é horizontal, ok? Então vamos aos cálculos, ó. Ele é quase idêntico da iluminação pública, a diferença aí vai só no fator de utilização que o cálculo é diferente. Então ó, a largura do campo é 60 metros, né? Comprimento aqui do campo é 90 metros. Afastamento entre postes é 25 metros. Isso aqui é um padrão que a Siemens usa. O fluxo luminoso da lâmpada de 2000 é 170 mil lumes. Tá aqui, ó. E a altura das luminárias ficar 13 metros. Por que 13 metros? Porque os postes é de 15 metros. Eles vão ficar implantados 2 metros para baixo, então sobra 13 metros, certo? Lux desejado 150 lux. Então pessoal, aqui já exige mais lux em campo de futebol, no caso do Maracanã, esses campos, mini campo de futebol, já exige mais lux, ok? É diferente de avenida, certo? Vocês podem usar aí até 300 lux aí para campo de futebol. Fator de utilização. Então pessoal, aqui é o seguinte, a altura da lâmpada é 13. Por que eu estou usando 30 e não estou usando os 60 aqui, ó? Por que eu não tô, por que eu não estou utilizando 60 aqui? É o seguinte, porque se você tem 2 torres dentro de um campo de futebol, elas estão de frente a frente, então você tem que dividir a largura por 2, certo? Então só tenho que colocar aqui 30, é claro, que eu não tô medindo só um lado. Estou medindo os 2 lados. Então nós temos dois refletores de frente a frente, jogando faixa de luz um na cara do outro. Então nós temos que dividir isso aí no meio, certo? Então o fator de utilização aqui é 0,43, ó. Não esqueça disso aí, certo? Porque o campo tem 60 metros, e claro que eu não vou encontrar esse fator de utilização, não posso dividir 13 por 60 que está errado, é por 30. Então 0,43, que eu tenho 2 refletores de frente a frente um para o outro. Estão dividindo a refletância. Então fator de utilização, fator de manutenção. Então se você pegar 3 por 30, dá 43. Fator de manutenção é boa, tá aqui. Eu vou usar a boa porque ela tá nova. Lá não tem poluição em campo. Futebol não tem poluição, então eu uso 0,8, próximo de 9. Então cálculo do número de refletores. Então tá aqui, ó pessoal. O cálculo do número de refletores é a área vezes lux dividido pelo fator de utilização vezes o fator de manutenção. Então aqui, ó, a área lá é 90 vezes 60, é 90 de comprimento, 60 de largura vezes 150 lux, certo? E vai dar esse valor aqui, ó. Então eu multiplico o fator de utilização vezes o fator de manutenção. Eu vou encontrar esse valor aqui. Aí eu divido esse valor por esse, vou encontrar esse valor aqui, ó. Agora eu pego esse valor aqui, ó, me encontrar o número de refletores. Eu pego e divido pelos lumes da lâmpada. Nós estamos utilizando lâmpada de descarga, vapor de descarga, certo? Então são 14 refletores. Isso aqui foi um valor aproximado da Siemens. A Siemens diz que é para um campo de futebol de 90 por 60 para usar 16 refletores de 2.000, mas meu cálculo tá certo, porque se aproximou da Siemens. E um aviso aí para vocês, ó. Vocês não vão encontrar projeto da Siemens, de qualquer serra da Siemens, da VEG, prontinho para vocês não. Eles vão te dar lá só os modelos, certo? Isso aqui é um modelo de projeto da Siemens, que ela disse que para um campo de futebol de 90 por 60, eles vão pegar 16 refletores de 2.000 watts. Só que meus cálculos deu 14, tá correto meu cálculo. Então meus cálculos tá certo. Então arredondando eu vou botar 16 lâmpadas, certo? 16 refletores de 2.000, certo?
Então tá aqui minhas considerações finais. Agora eu vou mostrar a lâmpada aqui para vocês, certo? Vou minimizar aqui. Eu vou mostrar aqui a lâmpada para vocês conhecerem a lâmpada vapor de sódio para iluminação avenida, né? É a lâmpada vapor de sódio para avenida. Isso aqui aqui é vapor de sódio, né? Que nós vamos usar agora no nosso projeto. É lâmpada de 250 watts. Ela é 33.200 lumens, certo? Isso aqui é da Osram, não, é da Philips. É da Philips, tá aqui, ó. Que é a marca aqui, ó. Certo? Então tá aí, ó. A lâmpada vapor de sódio. Vou mostrar para vocês a lâmpada de descarga. Poucas pessoas conhecem. E tem muita gente fazendo projeto errado aí, colocando outros tipos de lâmpada em campo de futebol nas prefeituras aí, que na prefeitura só sai tudo errado. Tá aqui, ó. Isso aqui que é a lâmpada de descarga. Isso aqui que é a lâmpada própria para campo de futebol. Essa aqui, ó, para aeroportos. Esse aqui que é a lâmpada própria para grandes áreas, tais como estádios, praças de esporte, instalações industriais, canteiros de obra, área de estacionamento, pátio de manobra, embarque de aeroportos, cruzamento de avenidas, parques, fachada de edifícios, monumentos, hipódromos, orlas marítimas. Isso aqui que é utilizado. Acontece nas prefeituras do Brasil, eles contratam uns engenheiros aí que não sabem nem qual é o tipo de lâmpada que ele vai usar em campo de futebol e nem área externa. Então, pessoal, para área externa, ó, isso aqui não se aplica em avenida, certo? Não se aplica em avenida e nem rua. Isso aqui se aplica em grandes áreas, enormes, certo? Aeroportos, estádio de futebol. É esse tipo de lâmpada aqui, a lâmpada de descarga. Essa lâmpada aqui ela tem 170.000 lumens, campo de futebol, certo? Então, pessoal, eu vou apresentar para vocês agora o projeto de iluminação, certo? Aqui nós temos a lâmpada vapor de sódio, né, de 233, ó, tá aqui, ó, o valor dela, 33.200 lumens, ok? Então vamos lá. Esse aqui eu vou deixar essa tabela lá na descrição do vídeo para vocês. Vocês obedecem aqui. Isso aqui é importante, essa tabela aqui do Lux. Vocês obedecem aqui os lumes, certo? Ela é boa essa tabela aqui, ok? Esses outros fatores aqui é para iluminação interna. Esse aqui não entra em iluminação externa, não. Essas tabelas aqui, ó, só para iluminação externa, só para iluminação pública, campo de futebol, só entra essa tabela aqui e essa só, certo? O restante aí não entra, não. Então eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui nós temos os cálculos aqui da planilha que eu fiz. Nós vamos utilizar lâmpadas vapor de sódio. São 50 lâmpadas lá na avenida, certo? Então ela é de 250 cada lâmpada. Então você divide 250 dividido por 1000 dá 0,25 kW. Então aqui deu total de 13,89 kVA. A lâmpada de descarga nós vamos usar 16 no campo de futebol. Então sendo 2 kW cada lâmpada, totalizando aqui 35,56 kVA. Então ele vai te dar o resultado aqui embaixo, ó. Deu 49,44 kVA. Então ele vai te dar o transformador aqui, ó. Então ele disse que é para botar um transformador de 75 kVA. Está lá, ó. Já tá os cálculos aqui, ó. O transformador tá aqui, ó, 75, certo? 75 kVA, tá aqui, ó, tá calculado. A planilha já calculou o meu projeto da iluminação pública e lá do campo de futebol, já tá calculado. Isso aqui é a planilha para calcular o transformador, tá calculado, certo? Aqui embaixo, ó. Então tá aqui, ó, transformador é quanto? Vamos lá, transformador 75 kVA, ó, certo? Tá calculado sim aí, ó, 75 kVA. Cálculo transformador, ok? Então eu vou abrir aqui o AutoCAD Civil. Esse AutoCAD Civil é o 3D 2012. Vocês têm que fazer o cadastro de vocês na Autodesk. Já tem o AutoCAD Civil 3D versão português. Vocês baixam aí faz o cadastro na Autodesk, vocês baixam, certo? Eu não vou botar esse link aqui lá para vocês porque ele é muito grande ele. Então não tem só se compactar o arquivo e não tem, ele é muito grande, então não tem como. Você baixa aí na internet aí, tem o AutoCivil 3D 2012.
Então, pessoal, é o seguinte, ó, eu vou abrir agora o projeto, o nosso projeto, né, pra vocês entenderem aí, pelos cálculos lá que a gente fez. Ele demora um pouco porque o AutoCAD Civil ele é muito pesado e esse computador ele é pequeno para ele. Eu utilizo mesmo porque... Então tá aqui nosso projeto, como eu falei para vocês. Aqui tem o detalhe da avenida, ó. Aqui nós temos a avenida de 2 vias, esses postes são de 10 metros, ó, com 2 luminárias, aqui é 250 watts cada uma, já fala vapor de sódio. A altura aqui é 10 metros, ó, porque esses postes são 12 metros, mas tem 2 metros aqui implantado aqui, ó, para baixo. Isso aqui tá sem medida, certo? Isso aqui eu não botei medida não, isso aqui é só um detalhe mesmo que eu tô mostrando. Aqui é os veículos transitando na Avenida Santos Dumont. E aqui, esse aqui é detalhe da subestação, né? Que a entrada para alimentar as lâmpadas na avenida é aéreo, porque se você botar subterrâneo dá muito problema de curto-circuito, umidade, então você é aéreo. Então esse cabeação aqui todo é aéreo, esse é o cabo 35 mm, esse cabo aqui. Então tá aqui a largura da pista, 7,50, tá aqui a largura da pista, então a altura do poste aqui é 10 metros, são postes de 12 metros, é o 312, mas aí tem 2 metros de profundidade e fica com 10 metros a lâmpada, certo? Foi os cálculos que nós fizemos. E aqui nós temos a Avenida Santos Dumont. Isso aqui é só um trecho dela, ela mede 2.700 metros. Eu tive que dividir em 2 pranchas. Isso aqui é o término dela, ela termina aqui, ó. Ela termina aqui, ó. Aqui vai para o aeroporto, essa rua aqui vai para o aeroporto. Que vai para Aldeias Altas, Maranhão. Essa pista aqui vai para Aldeias Altas, Maranhão, certo? E aqui vai para o aeroporto, isso aqui. Então ela termina aqui via Santos Dumont, certo? O final dela. E nós temos 50 lâmpadas, vapor de sódio, né? 250. Postes são 12 por 300, 12 de altura por 300 de diâmetro. Aqui nós temos o cabo multiplexado, né? 35 mm, 16 mm. 4,16 mm. Então aqui nós temos totalizando 50 lâmpadas, certo? São 25 postes até aqui no final, certo? Até aqui. Daqui até aqui são 50 postes, sendo 2 lâmpadas para cada poste. São 25 postes, né? Então sendo 2 lâmpadas para cada porta, são 50 lâmpadas. Aqui nós temos o campo de futebol, certo? O campo de futebol aqui, ó. O campo de futebol. Esse aqui é o campo de futebol. E nós temos como nós calculamos aqui um campo de futebol de 90 por 60, certo? Nós fizemos calcular, ele tem 2 postes aqui, são 2 torres, 2 postes. Esses postes são de 600 por 15 metros de altura. Ele ficou com 13 metros porque ficou com 2 metros de profundidade implantado. Então essas lâmpadas são 4 por 2000 watts, que é a lâmpada de descarga para campo de futebol. Então totalizando aqui 16 lâmpadas, certo? Então 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Foi os cálculos que nós fizemos lá. Então esse campo aqui ele é um mini campo, um campo médio de 90 por 60. Aqui nós temos as caixas de passagem que você tem que colocar, né? As caixas de passagem de 50 por 50. Aqui temos os postes, as luminárias aqui são 4, são os refletores, 4 por 200. Cada poste desse aqui vai ficar 4 lâmpadas de descarga de 2000, certo? Aqui o cabo 3 por 25 mm, esse cabo aqui, ó, 4 por 25, aqui chegando 3 aqui porque é fase neutra e terra, é o final, então só é 3, não pega mais 4 cabos. Tem as caixas de passagem aqui no canto, ó, as caixas de passagem de 50 por 50. Nós temos o poste, esses postes é 600 por 15 metros, o diâmetro dele tem que ser grosso, que são torres, para campo de futebol tem que ser poste com um esforço grande, viu? Não pode botar poste fino não, certo? Então 615, por causa do peso das luminárias em cima, elas pesam, tem que ser poste de 600 por 15. Aqui nós temos o transformador, já foi calculado lá, vocês viram na planilha, 75 kVA, ele atende o campo de futebol e atende aqui a iluminação pública. Esse transformador de 75 já foi dimensionado para o campo e para essa iluminação pública aqui da Via Santos Dumont, certo? Então você já vira aí os detalhes, isso aqui é fácil de fazer. O cálculo de iluminação externa não é difícil, você
tem que obedecer aquelas regras lá, fator de utilização, fator de manutenção, lux, lumes, altura da lâmpada, largura da pista. Então vocês têm que obedecer isso aí para fazer os cálculos de iluminação externa. Então tá aqui o detalhe, a Avenida Santos Dumont, aqui é em Caxias, ela fica em Caxias, Maranhão, tá aqui, ó, certo? A Avenida Santos Dumont. Esse projeto eu fiz num dia. Esse projeto foi elaborado, foi aprovado e já está funcionando já. Então eu elaborei agora, só que eu dei uma revisada nele só para apresentar para vocês. Eu botei aqui a data 16/3/2016. Só que esse aqui já foi executado, já foi aprovado esse projeto. Já está em funcionamento. Certo? Isso aqui já está funcionando já. Aqui nós temos o transformador, e é aquele lá que vocês viram, né? As hastes de aterramento são 5, 1, 2, 3, 4, 5 hastes de aterramento. Transformador no poste. Então quando vocês for elaborar projeto de iluminação pública, tem que ter o transformador, viu pessoal? Não pode ligar essas iluminação pública, ela não pode ser ligada na rede de baixa tensão. Por quê? Porque vai provocar queda de tensão, certo? Nos consumidores. Inclusive essa avenida aqui, esse trecho aqui, eu não sei, esse trecho aqui me parece que já está ligado esse transformador. Mas o outro trecho lá, porque isso aqui é uma prancha, são duas pranchas, porque essa avenida ela é longa, ela é 2.700 metros. Então isso aqui é a metade dela, que é o final dela aqui, ó. Aí o outro trecho lá, me parece que elas estão ligadas na rede de baixa tensão. E isso não pode, porque prejudica os consumidores, provoca queda de tensão. E essas lâmpadas não podem ser ligadas na rede de baixa tensão, tem que ter esse transformador próprio aqui, ó, para atender elas. Transformador próprio dessa iluminação pública tem que ter transformador, certo? Nunca pode ser ligado em rede de baixa tensão isso aqui. Proibido se ligar isso aqui em rede de baixa tensão, certo? Que provoca queda de tensão nas casas dos consumidores. Então pessoal, aqui está a simbologia, né? Aqui a simbologia elétrica, as estruturas, ó, as luminárias. Aqui nós temos o tráfego no poste, certo? Relé fotoelétrico, caixa de passagem, essas verdinhas, os condutores, rede primária, rede secundária, certo? Então tá aqui, eu estou demonstrando para vocês o projeto, já está pronto. Quando você elaborar um projeto de campo de futebol, tá lá. E como elaborar um projeto de iluminação pública, tá lá, mostrei para vocês os passos, ok? É ok, pessoal? Então pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Até a próxima.